E a gente começa conversando sobre emagrecimento. Afinal, existem muitos tipos de dieta, não tá fácil da gente seguir uma, não é verdade? Na pandemia veio uma tentação da gente, sem controle, atacar a geladeira. Muita gente ganhou uns quilinhos, mas a gente agora vai falar sério, porque tem muita informação sobre dieta, mas algumas são desencontradas. Tem hábitos que não ajudam a gente a manter o peso ideal. Para a gente saber como emagrecer com saúde, eu converso via Skype com a nutricionista comportamental Tamara Hamle, que é especialista em nutrição clínica, bioquímica e nutrição funcional. Uma querida Tamara, boa tarde, como vai? Oi, Clau, boa tarde. Tudo bem com você? Tudo ótimo, bom vê-la, de cabelo novo, está maravilhosa. Obrigada, Clau, obrigada por esse convite. É sempre uma honra, um prazer estar com você. Prazer é nosso. Tamara, se a gente abrir a internet ou pegar uma revista, a gente vai ver lá um monte de dieta, mas eu sei que tem risco naquilo tudo, né? E o que a gente mais vê com a gente mesmo e entre as amigas é do efeito sanfona. A gente emagrece, depois engorda, emagrece, né? Como é que a gente consegue atingir o peso ideal com seriedade e de forma constante? Clau, eu tinha preparado um material aqui e eu tô te assistindo, né? A abertura do programa foi incrível. Você falou sobre uma mensagem de relacionamento de Deus para conosco, né? E quando você fala sobre alimentação, o que me vem em mente é o nosso relacionamento com a gente. O ato de se alimentar, né? O ato de se alimentar bem, com alimentos que dão nutrientes para o nosso próprio corpo, é um ato de próprio amor. E, assim, se você me permite dizer, quando Jesus fala, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Como é que você está se amando? Então, que isso seja um reflexo, inclusive, na tua rotina alimentar, sabe? Que você possa cuidar do corpo com esse cuidado. Que o alimento, ele possa proporcionar o que você tem de melhor, né? Disposição, entusiasmo, que você esteja ativo. Então, um dos segredos do emagrecimento é você poder olhar com cuidado e com acolhimento o seu próprio ser. Eu acho que isso muda tudo, Clau. Faz sentido para você? Faz todo sentido. Volta e meia eu falo aqui, né, que Deus fez a gente com tanto amor, a gente não pode ser negligente, porque esse corpo é um presente, né, Tamara? E bagunçar esse presente, quer dizer, judiar desse presente, é desmerecer o presente, né? E a gente tem que fazer jus a essa maravilha que a gente é. E eu gosto quando você fala da gente prestar atenção naquilo que a gente come e entender que a alimentação é nutrição, né? É nutrir o corpo. A gente associa muito a alimentação a prazer. Como é que a gente faz isso na dose certa? Ai, ótima pergunta. Existem pequenos combinados que você pode exercitar na tua rotina. Então, por exemplo, alguém que gosta de um doce ou alguém que gosta de um prato de massa, enfim, uma preparação, seja um estrogonofe, uma lasanha. Ah, Tamara, eu não posso mais comer esses alimentos? Pode, desde que seja planejado na tua rotina. Então, uma vez por semana, você tem essa autonomia de escolher. E aí você pode escolher o que você quiser, seja uma sobremesa, um prato principal. Então, com isso, a gente vai recondicionando a nossa mente. Por quê? Porque a proibição, ela exerce um papel muito negativo. Então, quando a gente é proibido de algo que a gente quer, a tendência é isso não dar certo. Então, quando você joga por uma data específica, eu não vou comer hoje, mas em determinado período eu vou comer, isso condiciona o nosso cérebro a ter aquilo que você quer. E isso pode ser uma mola propulsora para que você consiga resultados cada vez mais significativos. Ou seja, a gente vai fazer uma negociação. A gente vai reduzir a ingesta de alguns alimentos por um determinado período, é isso? É exatamente isso. E essa renegociação, ela acontece o tempo todo, porque nós não cedemos aos nossos desejos
em todas as áreas da nossa vida. Por que seria assim com a alimentação, né? Eu tenho vontade de comer, aí entra comida japonesa, comida mexicana, comida árabe, enfim. Aí quando você acaba de comer hoje, você já tá com vontade de comer a primeira de novo. Então assim, esse ciclo não tem fim. Esse ciclo do desejo pela comida. Então, quanto antes a gente conseguir condicionar, melhor. Então, eu condicionei que sábado no almoço eu comeria uma refeição livre. Ok, então todo sábado no almoço você tem autonomia de escolha. Todos os outros momentos, comer para nutrir-se. E muitas vezes pode não ser a preparação preferida. Que tudo bem também, porque é em prol de algo maior. É trocar um desejo imediato por um desejo de médio e longo prazo. É verdade. E esse desejo de médio e longo prazo vai acarretar num prazer praticamente que constante, né? Que é o que a gente fala de autoestima elevada, da gente se gostar de verdade quando a gente se olha no espelho, né? Não é só gostar da gente de forma interna, mas gostar também daquilo que a gente vê por fora, né, Tamara? Exatamente, a autoestima é uma mola propulsora para que você tenha boas coisas na vida. Então, é o teu relacionamento com você mesma, é o teu relacionamento com o próximo. Você com uma autoestima elevada, você tem vontade de se maquiar mais, você tem vontade de se arrumar mais. Então, é a melhor versão de si. E por que privar-se dessa melhor versão? Porque quando se entra num ciclo de consumo, eu engordei, aí a gente acaba deixando muitas vezes, né, de se autocuidar também, e aí gera-se um resultado muito negativo e que se retroalimenta também. Então, eu não quero mais sair de casa, eu vou evitar encontrar com as pessoas porque vão perceber que eu engordei, e isso é um ciclo destrutivo. Enquanto quando se tem a autoestima fortalecida, é um ciclo construtivo. Perfeito. Eu vou fazer o seguinte, vou te pedir 2 minutinhos e eu vou voltar aqui. Eu quero fazer um tipo de exercício com você. Eu vou me colocar no lugar de alguém que tenha engordado bastante na pandemia, pensando que talvez seja o caso da minha amiga que está assistindo. E aí vamos fazer um teatrinho aqui, tá? Então eu vou falar do que eu penso, como é que essa pessoa está se sentindo. Vou exercitar um pouco da minha empatia e você vai conversar para ver se a gente consegue de fato ajudar assim pontualmente para que as pessoas tenham pelo menos o start, né? Para que elas possam correr atrás aí de uma saúde em dia, porque quando a gente fala de obesidade, a gente fala de saúde, não é verdade? É verdade, tá bom, Cláudia, como se fosse uma consulta online. Então tá bom, daqui a 2 minutos eu volto para uma consulta online, olha que beleza. Se você quiser, a gente pode fazer diferente. Se você quiser uma consulta online, mas tem que ser rápido, tem que ser agora. Você pode ir lá no nosso WhatsApp, no 11 9 50 45 18 40. Você vai falar, quero uma consulta online e vai mandar sua foto. Mas assim, quando você entrar aqui no telefone, eu vou ver se a gente consegue fazer isso. Aí eu quero que você conte do coração o que acontece, por que você não consegue emagrecer, pra Tamara dar um retorno, tá? Se você não quiser entrar pelo telefone, você escreve, tá? Se não chegar uma assim maravilhosa, eu vou fazer esse teatrinho aqui com a Tamara. Então, segura pra ver como é que vai ser essa história toda que eu acabei de inventar agora, tá bom? É o seguinte, infelizmente tivemos um probleminha no telefone, recebemos mensagens, mas a produção falou, Clau, não dá pra colocar as duas coisas ao mesmo tempo. Então eu vou fazer aquele teatrinho que eu combinei com a Tamara, eu vou sentar aqui e a gente vai brincar de consulta virtual. Você tá vendo a Tamara por aqui, mas eu tô vendo a Tamara por ali e eu vou falar, então, doutor, eu tô aqui porque eu engordei. E eu engordei, não foi só agora da pandemia, eu já venho engordando. Já começou a pandemia, eu tava querendo emagrecer e eu não consegui. E agora eu tenho, sei lá, acho que uns 20 quilos para perder, que era o que eu queria, que foi o meu peso de solteira quando eu era menina. Só que eu vou falar a verdade, eu não tenho vontade, não tô animada para fazer ginástica, porque também não dá, eu fico com medo de sair de casa. E na falta do que fazer, as crianças estão me deixando estressada, eu acabo comendo mais mesmo. O que eu faço? Tá, o primeiro ponto com esse peso a mais, 20 quilos a mais, a gente vai trabalhar com pequenos objetivos. Quando a gente coloca pequenos objetivos e os atinge, você ganha muita confiança.
Então não adianta a gente pensar nos 20 e aí se frustrar mais uma vez. Então vamos lá, pegar um pedaço de papel e escrever tudo o que você acha de ruim em ter esses 20 quilos a mais. Tudo que você deixa de fazer, todas as dores que você tem talvez fisicamente, as roupas que você deixou de vestir, abrir o guarda-roupa e ver que já não cabe mais, então você já não tem autonomia de escolha. Enfim, toda a autoestima você coloca no pedaço de papel, porque esse vai ser o seu ponto do basta. E esse é um ponto muito importante porque é o ponto da virada. Então, a partir dele, a gente começa com pequenos objetivos. Por exemplo, o primeiro de todos, beber água. 200 ml por hora. 200 ml por hora. Isso já vai trazer uma mudança no seu organismo magnífica. Então, é o nosso primeiro objetivo. Aí, quando você for cumprindo esses pequenos objetivos, a gente vai traçando outros maiores. Por exemplo, controlar a quantidade de comida. A gente nem vai falar o que você está comendo, mas a quantidade do que você está comendo, e aí depois parar quando você tiver saciedade. Então, às vezes você já está saciado, você continua comendo, né? Então, reporcionar esse volume de comida. Então, são esses tópicos que serão abordados agora aqui com você. Tá, então primeiro eu vou fazer a minha listinha e vou colocar pontos do basta. Vou colocar tudo que esse sobrepeso está atrapalhando na minha vida. Tudo que esse sobrepeso está fazendo com a minha cabeça, com o meu coração, com os meus relacionamentos, né? E com a minha possibilidade de ir e vir, inclusive, certo? Certo, Cláudia, porque pode reparar, as maiores mudanças que você fez na vida seguiram um momento desse. Foi quando você falou, chega, eu não aguento mais isso, eu não suporto mais viver dessa maneira. Esse momento é delicado e muitas vezes doloroso, mas ele precisa existir, porque ele precede uma grande mudança, que é o que eu quero para esse paciente que está 20 quilos acima do peso. Tá, e eu gostei então da gente traçar pequenos objetivos. Então vou começar bebendo água a cada 1 hora. Posso colocar o relógio para despertar toda hora, para toda hora eu lembrar de beber 200 ml de água, né? Uhum. Ou você ter uma pequena garrafa, porque tem pessoas também que colocam uma garrafa muito grande e aí ao final do dia olha aquela garrafa e ainda tá cheia de água e fala, ai, tá vendo? Nem beber água eu consigo. Coloca uma garrafa pequena, vai aos poucos, né? De golinho em golinho. São 200 ml por hora, é pouco. É um copinho, é menos do que um copinho daquele branco, sabe? Copo de festa. Descartável. Uhum. Exato. Então, não é um volume muito grande. E aí, você vai se hidratando melhor, porque tudo que acontece no nosso organismo, metabolicamente, depende da água. Seja através do sangue, seja intracelular. Então, a água é como se fosse um argumento absoluto. Precisa ter. Se o seu organismo está desidratado ou está super hidratado, ele vai ter algumas descompensações. Então, é justamente isso que a gente ajusta com esse volume de água. Maravilha. Passo 2, diminuir a quantidade, mas eu posso continuar comendo a mesma coisa? Se eu tiver vontade de comer biscoito, porque eu tava comendo um pacote inteiro de biscoito. Gente, isso é um teatrinho, hein? Eu não tava, não. Eu tô só fazendo aqui o papel de quem tá. Eu tava comendo um pacote inteiro de biscoito. Eu posso continuar comendo meu biscoito? Então, para esse paciente que vem com esse volume de peso a mais, tudo bem, Clau, eu vou pedir para diminuir esse volume. Por exemplo, veio uma paciente que todo dia tomava refrigerante e eu não tirei o refrigerante dela. Eu diminuí a quantidade todos os dias, depois a gente passou para uma vez dia sim, dia não, e depois uma vez a cada semana, e assim ela conseguiu emagrecer 23 quilos em 3 meses. Uau! Então, quando você vai no brusco, assim, então você não vai mais comer o teu pacote de bolacha, você não vai mais comer biscoito. A pessoa pode retrair, sabe? Então, o que eu vou falar? Para você pegar esse pacote de bolacha e reporcionar. Eu não sei exatamente quantas bolachas vem num pacote, mas vamos supor que venham 12. Você vai formar 3 bloquinhos ali com 4 bolachas, por exemplo. E a porção é aquele pacotinho de 4 bolachas. Então, é isso que a gente vai trabalhar. Você reduziu 2/3 do que consumia, é claro que isso vai aparecer na balança. Maravilha. Então, para aquela pessoa que estava acostumada a pegar assim a colherona do arroz, pá, vai colocar 1,5.
Isso, exatamente. É ir se adequando com um volume menor. E aí também entra uma questão muito interessante que eu trabalho, que é o tamanho do prato. Quanto maior é o prato, menos percepção de comida a gente tem. Então na minha casa, eu consumo em pratos de sobremesa. Por quê? Porque o impacto visual da quantidade de comida é diferente. Eu como em talheres de sobremesa também, porque cabe menos comida. Então, isso são recursos que forçam que a gente tenha uma velocidade mais diminuída em relação à alimentação. Mas isso é muito pessoal. Porque a gente tem que comer mais devagar também para conseguir emagrecer, né? Sim, esse é um ponto. O nosso cérebro, ele demora 12 minutos para entender que está chegando comida. Então, se a gente come muito rápido, necessariamente a gente precisa de um volume maior de alimentação. Então, ao comer devagar, a gente permite que essa sinalização chegue, mas com um volume menor. Então, é bem interessante que mastigue bem, engula. O fato de respirar junto quando você está mastigando permite que você sinta mais o sabor dos alimentos, porque o olfato e o paladar, ele tem conexão. Então, são pequenas coisas, pequenos ajustes. Às vezes as pessoas esperam assim uma mudança, né? 180, eu estava indo por aqui, agora eu vou por ali. São pequenas coisas que vão fazer toda a diferença no teu dia a dia. Perfeito. Agora vamos mudar o papel. Tem aquela minha telespectadora que já precisa perder só os 5 quilinhos que ganhou na quarentena. Mas o problema é o beliscar, porque em casa a gente vai toda hora na cozinha e belisca. Mas tem gente que fala assim, mas eu só belisco coisa saudável. Eu vou lá, tem uva, eu pego a uva. Eu vou lá, tem uma maçã, eu como uma maçã. Eu faço pipoca porque eu gosto de comer o tempo todo. Eu pego um pacotinho de amendoim, eu como. Já me falaram que castanha do Pará é bom, então eu fico com aquela castanha ali do meu lado e vou comendo. Mas nisso, em casa, engordei 6 quilos. E aí? E aí, que primeiro, ter a consciência de que foram esses pequenos beliscos, né, que fizeram que o ganho de peso acontecesse, é um passo muito importante. Porque tem pessoas que juram de pé junto que não sabem o porquê engordaram. E essa questão do comer saudável, se a quantidade tiver excedente, também causa um ganho de peso. Ontem mesmo eu fiz uma análise de um hambúrguer, então um cheeseburger, que tem 502 calorias. 90 gramas de castanha de caju tem 502 calorias. Olha. E às vezes a pessoa come castanha de caju todo dia, e ela não vai comer um hambúrguer todo dia, mas... Quer dizer, em relação a calorias, isso está muito equivalente. Então, não acontece o emagrecimento, pelo contrário, né? O ganho de peso começa a vir. Então, a quantidade, ela é crucial, principalmente nesse ponto, né? Que os últimos 5 quilos, que é a chamada lapidação. Aí, uma atenção especial às quantidades. E eu incentivo que o paciente anote. Então, acordei, comi isso, para trazer cada vez mais a consciência. E para eu conseguir identificar também onde melhor eu posso auxiliá-lo. Porque tendo essa questão escrita, eu consigo identificar pontos de, talvez, impulso de alimentação ou alguma questão emocional envolvida. Então, se torna mais simples. A gente pensa que escreve com a mão, mas a gente escreve com o cérebro. O comando vem do cérebro. Então, trazer a consciência a essa alimentação é muito precioso. Maravilha. Você falando da quantidade, eu me lembrei que tinha uma época que o meu marido deu uma engordadinha. Ele falou, não sei por que eu tô engordando, eu não como nada, eu como direitinho. Aí eu falei, mas toda vez que eu entro no seu carro, tem um monte de restinho de papel de bala, de Mentos. Você come um monte, né? Ah, não, mas é só isso, só bala. Eu como mesmo. Eu compro, o moço passa no farol vendendo 3, eu como as 3. 3 pacotinhos. E aí eu fui olhar, cada balinha parece que tem 20 calorias, né? E aí se você soma 10 balinhas em cada pacotinho, você consumiu 200 calorias. 3 pacotinhos, comeu um cheeseburger. E a pessoa, é assim, né? O cheeseburger tem um peso, mas a bala tem outro peso. Então, quando você equilibra isso, quando você coloca tudo na mesma balança, tem outro significado. Então, que a gente consiga enxergar, né? Onde que tá esse ponto.
Ai, que boa essa conversa. Eu achei muito prática. Eu tenho certeza que ajudou a turma em casa. Temos lição de casa, né, Tamara? E eu só posso te agradecer. Que show! Que contribuição maravilhosa que você fez para a vida da turma que está querendo realmente entrar na linha. Você que andou aí bagunçando, eu tinha um médico que falava assim para mim: aproveitou? Então tá bom, aproveitou, ok, curtiu, comeu bastante chocolate? Comeu bastante doce? Comeu. Agora, vamos voltar pra linha? Então, vai devagarinho, como a Tamara ensinou, faz a lista lá, a lista do basta, veja o que tá te incomodando e vá fazendo pequenas atitudes que possam fazer a diferença, certo, tá? Certo, Cláudia, muito obrigada, viu? Eu amo conversar com você. E obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com tantas pessoas. Eu é que agradeço. Você tá muito bonita com esse cabelo, com essa cor. Arrasou no visual. Obrigada. Obrigada. Eu vou passar seus contatos aqui. Gente, a conversa com a Tamara é maravilhosa. Inclusive, dá pra fazer telemedicina agora. Então, você pode se consultar com ela em qualquer lugar do planeta, tá? Ó, no site tamarahamle.com.br você tem todas as informações. O Instagram e o Face é o Tamara Hamle. É Hamle porque tem um M, tá? É Hamle. E o telefone do WhatsApp, que aí é mão na roda, né, gente? 11 99551 3888. 11 99551 3888.